Ok, a gente já estudou as proposições lógicas, estudamos que nem todo raciocínio ele é lógico, então para a gente ter um raciocínio lógico, vamos precisar de pelo menos três princípios, que é o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, isso a gente viu no vídeo passado, e agora a gente vai fazer uma conexão dessas ideias, né, com os conectivos lógicos. Porque como a gente já estudou as proposições, nós temos proposições simples, mas precisamos conectar várias proposições simples para criarmos proposições compostas, complexas, mais amplas e assim poder representar algoritmos mais complexos. Algoritmos que precisam de conexões de proposições simples. Então vamos ver aqui. Quais são os conectivos que a gente vai estudar e que a gente vai utilizar no decorrer dos nossos estudos de lógica de programação? A gente tem, então, os seguintes conectivos lógicos. Por definição, antes, né, um conectivo lógico são palavras ou frases que são usadas para formar novas proposições a partir de outras proposições. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma proposição P, por exemplo, tenho uma proposição Q, tenho uma proposição V. Eu posso unir essas proposições e formar novas proposições a partir dos conectivos. Conectivos lógicos. Os conectivos me permitem fazer isso, né? Obter novas proposições mais complexas a partir de proposições simples. Essas daqui são simples. Tudo bem? Então, conhecendo aqui os conectivos, veja que interessante. A gente tem basicamente dentro de todo o universo que a gente vai precisar de elementos. Vamos supor assim que a gente vai precisar de uma argamassa. A gente vai ter os tijolos dos nossos algoritmos e vamos precisar de argamassa. A argamassa ela está fazendo o quê? A argamassa ela está conectando esses tijolos aqui, olha. Está fazendo a união entre eles para formar esse visual maior aqui, mais amplo, mais complexo, né? Que no caso aqui pode ser o nosso muro, que vai solucionar um determinado problema. Vamos supor que a gente queira se proteger, então a gente constrói um muro. E o muro é construído a partir da união de elementos. Nesse caso, esses elementos podem ser essas nossas proposições. E o conectivo, né? Essa argamassa são essas palavras aqui, são esses símbolos. Veja que basicamente nós temos apenas 5 conectivos lógicos para representar todo o nosso universo de programação de computadores. Veja que interessante e veja que simples, né? Isso é simples porque só temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem os conectivos de negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Apenas esse. E se você entender bem como funcionam esses conectivos, vai ficar extremamente fácil você conseguir concatenar seus pensamentos, suas ideias, para criar os seus algoritmos de uma forma bem estruturada, bem eficiente. Vamos começar conhecendo o conectivo de negação. Então, negação, a palavra-chave é não, né? O nome já está dizendo, negação. O símbolo lógico representado que podemos utilizar nas nossas diagramações, nas nossas descrições e especificações de códigos, a gente utiliza o til, por exemplo, o sinal do til, ou esse sinal que é uma barra com um tracinho para baixo. Esse primeiro é visto assim de uma maneira mais informal, vamos dizer, e aqui é uma maneira mais formal de representar isso. Então é importante que você conheça esses dois. Se a gente tem uma proposição P, no caso, vamos dizer, isso aqui é P. Se eu quero negar a proposição P, eu coloco não P. Então eu boto o sinal de til, P. Isso aqui é a negação da proposição P. Ou também eu posso colocar esse sinal e dizer assim P. Isso aqui eu estou negando P. Por exemplo, o candle é de baixa. Se eu coloco esse sinal, representa o candle não é de baixa. Eu coloco a palavra não em contexto. Tá entendendo aí? Só isso. Vamos agora para o conectivo conjunção. Olha o nome, conjunção. Conjunção já passa a ideia de i. E eu faço a conexão, né? Eu junto. Eu carrego a ideia de importância de duas preposições. Por exemplo, se eu tenho uma Q e uma P, eu uso isso aqui. Eu uso esse símbolo, olha. É o sinal de circunflexo. Tá vendo ele aqui? Pois bem, isso aqui é o conectivo para unir duas proposições simples e agora, a partir da união, eu tenho uma composta. Olha ela aqui. Bem fácil de perceber. Vamos estudar agora a disjunção. Disjunção, o nome já está dizendo, né? Eu estou, tipo, separando ou uma coisa ou outra. Aqui a conjunção, eu uno, não é? Eu junto os dois, é uma coisa e outra. Aqui na disjunção é uma coisa ou outra. Então, ou é que ou é P. Isso daqui é uma disjunção e o ou eu represento com esse sinal daqui. Olha aí como ele é fácil. Pois bem,
quando a gente quiser fazer avaliações lógicas dentro dos nossos algoritmos, se uma determinada afirmação for verdadeira ou outra for verdadeira, e a gente quiser passar por uma determinada etapa do nosso algoritmo, a gente vai usar esse símbolo, a gente vai usar esse conectivo lógico. Tudo bem? Bem fácil. Isso aqui depois, quando a gente começar a fazer exemplo, vai ficar mais claro. E eu tenho também um caso muito utilizado, a gente vai usar com muita frequência esse daqui, que é o caso do condicional. Veja só, o condicional já está dizendo, né? Se uma coisa, então outra coisa. Note que dentro dos nossos algoritmos vamos utilizar muito esse condicional. O condicional que a gente vai usar é esse daqui, da setinha apontando. Simples assim. Já o bicondicional é um pouco diferente. O bicondicional, eu não tenho essa implicação direta. Por exemplo, essa condicional ela diz assim, se que, então vai para P, por exemplo. A bicondicional eu tenho o quê? Eu tenho se que vai para P e também se P vai para Q. Eu tenho esses dois lados de condicionais. Tá percebendo aí? Então, o bicondicional leva a ideia de se e somente se. Nesse caso, a representação é essa. Em exemplos, isso aqui vai ficar mais fácil, mas pelo menos agora você já tem uma visão geral dos 5 conectivos que a gente vai precisar utilizar dentro das nossas programações de algoritmos. Tudo certo? Vamos ver alguns exemplos no próximo slide para facilitar a compreensão de tudo isso. Vamos lá! Então veja só, como eu já mencionei no slide passado, a gente sabe que os conectivos lógicos servem para conectar proposições simples e a partir disso a gente obter proposições compostas. Então, por definição, proposições compostas são as proposições formadas por duas ou mais proposições simples. Olha aqui. E ligadas pelos conectivos lógicos. Fáceis, assim como a gente viu no slide passado. Então, se a gente tiver exemplos, vamos ver aqui o que são proposições compostas. Veja só, o Kindle é de alta. Isso aqui é uma proposição. Simples, eu vou botar P. E, olha o conectivo I. O time frame é de 5 minutos. Isso aqui é outra proposição Q. Então, essa proposição composta, ela tem P e eu posso representar assim também, olha, Q. Percebeu a minha aglutinação do pensamento de uma forma representativa aqui, simbólica, com o meu conectivo lógico? Tá vendo? Eu posso fazer isso. Aqui nós temos uma conjunção, né? Lembrando que esse I é de conjunção. Vamos agora para um exemplo de disjunção, olha aqui, que é o ou. Então eu tenho a tendência é de alta ou o Kindle é de alta. Então eu posso botar a tendência é de alta, eu vou botar aqui o V, ou o Kindle é de alta. Veja que o Kindle é de alta eu chamei de P, então eu posso botar V ou aqui Q. Tá vendo? Porque a tendência é de alta, eu estou chamando de V. E o meu conectivo da disjunção é esse símbolo daqui, que representa o meu ou, como a gente já viu. Tudo tranquilo. Veja agora um exemplo do condicional. Se a tendência é de baixa, então, olha cá, o time frame é de 5 minutos. Então eu vou fazer assim, ó, tendência de baixa vale V. Eu já chamei de V, olha aqui, a tendência de baixa. Então, se é tendência de baixa, então o time frame é de 5 minutos. O que é time frame de 5 minutos? Eu chamei de Q. Olha aqui o Q. Então eu vou botar essa representação aqui simbólica para simplificar tudo isso que está sendo dito nessa frase. Está percebendo aí a representação? Bem simples. Agora vamos para um caso de bicondicional. Olha só, a tendência é de alta se e somente se o Kindle também é de alta. Então, se o Kindle é de alta, a tendência é de alta. Se a tendência é de alta, o Kindle é de alta. E assim eu posso representar isso da seguinte forma. A tendência é de alta, eu vou chamar aqui de Z, e eu vou botar o símbolo de se somente se, que é aqui, olha, bicondicional. O Kindle é de alta. Veja que o Kindle é de alta eu chamei de P. Então eu boto P aqui. Se o Kindle é de alta, a tendência é de alta. E se a tendência é de alta, o Kindle ele é de alta. Isso daqui é só para mostrar o contexto lógico. E detalhe, como eu já mostrei em vídeos passados, que a lógica não está se preocupando com a verdade. Ela está se preocupando apenas com a argumentação que a gente vai criando em cima
dessas nossas frases. Então, essas frases ou elas podem ser verdadeiras ou falsas. E a partir dessas ideias de verdadeiro ou falso, é que eu vou criando uma contextualização lógica. E essa contextualização lógica, ela vai também formar uma concepção ou verdadeira ou falsa. Tudo em lógica tem esse caso, né, verdadeiro ou caso falso. Temos apenas essas duas possibilidades. Por quê? Porque estamos na lógica clássica. Veja que a gente tem a lógica fuzzy, né? A lógica aqui, olha, vou até botar, caso você tenha curiosidade. Essa lógica já permite coisas diferentes de verdadeiro e falso. Por exemplo, o verdadeiro eu posso dizer que é 1 e o falso eu posso dizer que é 0. Isso aqui é a lógica clássica. Na lógica fuzzy eu permito coisas aqui no intermediário. E aqui eu tenho outros elementos, outras gradações de veracidade das minhas sentenças de análises lógicas. Veja que interessante. Contudo, a composição das proposições elas vão gerar verdades ou não verdades, né? Verdades aqui ou falsidades. E a partir disso, né, com base nessas proposições, a gente vai precisar entender como é que vai se desenvolver toda essa conexão. E por isso vamos precisar de tabelas conhecidas como tabelas verdades. A gente vai entender bem como funciona isso nos próximos vídeos. Tudo certo? Mas de antemão eu já adianto para você que essas tabelas das verdades servem para a gente avaliar a verdade da composição de proposições compostas e até mesmo proposições simples, mas é algo trivial. E a gente está mais interessado em avaliar as proposições compostas, que aqui a gente já viu alguns exemplos. Tudo certo? Vamos lá, vamos progredir com nossos estudos. Até breve!